Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Salmo 23. Está todo mundo com Bíblia? Quem não tem Bíblia? Quem não tem Bíblia tem celular? Então vende o celular, compra a Bíblia. Melhor falar com Deus que falar com os outros, não é verdade? Então, Salmo 23, diz assim o Senhor: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias de minha vida. Amém? Meu nome é Ricardo Braga, tenho 52 anos, sou casado, sou pastor, professor, empresário e político. Mas nem sempre foi assim. A verdade é que eu nasci num lar espírita em São Paulo, capital, há 52 anos atrás. E tudo que eu aprendi de Deus desde a minha infância foi através de um outro evangelho, o Evangelho segundo Allan Kardec. Allan Kardec era um médico que separou algumas passagens da Bíblia, do Novo Testamento, parábolas do Novo Testamento, que colocou no livro à parte. E houve psicografia de espíritos para explicar cada uma daquelas palavras. É o texto, fora do contexto, para criar um pretexto, para levar multidões ao inferno. Então, eu acreditava em Deus, mas eu não conhecia Deus. Na doutrina espírita eu me dediquei com muito afinco, porque sempre tive fé no Senhor, mas não conhecia o Senhor. Então, eu acreditava na reencarnação. Eu não sabia que a reencarnação não existe, que a Bíblia fala de ressurreição. Eu acreditava no karma, na lei de causa e efeito, ou seja, para eu ser feliz, para eu melhorar em todos os sentidos da vida, eu deveria morrer e nascer outras vezes, para pagar débitos e aprimorar meu caráter. Eu não sabia que isso não existia. Eu não conhecia a outra verdade. Eu acreditava na doutrina espírita que todos os caminhos levavam a Deus. Então, eu estudei hinduísmo, budismo. Eu li o Bhagavad Gita, que é o 9º livro dos Vedas, que é a Bíblia dos Krishnas, que fala sobre Arjuna. Eu estudei eubiose, racionalismo cristão, e dos livros do Chico Xavier, os 467 livros que ele psicografou, todos eu li. E Chico Xavier era alguém que eu conhecia pessoalmente. Então eu acreditava em Deus, eu buscava Deus, mas eu não sabia que só tem um caminho que leva a Deus: Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então eu acreditava em Deus, eu tinha sede de Deus, mas eu não conhecia Deus. E eu fui criado nesse lar espírita e minha mãe abriu, a princípio, no primeiro centro que ela abriu em casa, foi um centro de mesa branca, kardecista. Logo na sequência, não durou muito esse centro, ela abriu um terreiro de umbanda, que depois se transformou num terreiro de candomblé. E a minha mãe ganhou o prêmio de o melhor terreiro de umbanda do estado de São Paulo 3 vezes consecutivas. E ela se transformou na diretora da Federação Espírita do estado de São Paulo. Naquele tempo, eu estava sendo preparado, embora ainda jovem, pré-adolescente, eu estava sendo preparado para ser babalorixá do terreiro que a minha mãe dirigia. Então, embora fosse pré-adolescente, eu também incorporava. E eu entrava no terreiro umas 10h30 da noite, e saía do terreiro às 3h30 da manhã, e todas essas horas eu ficava incorporando caboclos, pretos velhos, eguns, exus, etc. E alguma coisa me chamou a atenção quando eu fiz 13 anos. Porque lá no terreiro de umbanda, porque funciona assim, deixa eu explicar algo para vocês. O diabo, ele nunca aparece falando, eu sou o diabo. Ele sempre vem como anjo de luz, é ovelha, é lobo com pele de ovelha. Então, no kardecismo, quem procura o centro espírita kardecista é gente com coração muito bom, que quer o melhor para o outro, não sabe que está sendo enganado. Então, quer o bem do outro. É uma plateia que quer o bem. E quem está lá aconselhando
São demônios que se travestem de médicos, de espíritos de toda a natureza, que só dão bons conselhos. Aí vai para a Umbanda. Na Umbanda também, ninguém vai na Umbanda fazer um trabalho espiritual para prejudicar alguém. Na Umbanda ainda é um anjo de luz. Depois desce para o candomblé. No candomblé ele começa a mostrar a face, que no candomblé as pessoas que vão lá vão buscar uma macumba para fazer o bem ou fazer o mal. No candomblé se brinca dizendo que é uma vela para Deus, uma vela para o diabo. Depois do candomblé você desce para a quimbanda. Aí na quimbanda não. Todo mundo que vai na gira da quimbanda, que começa à meia-noite e acaba às 4 da manhã, vai com a intenção de destruir um casamento, de matar alguém, de falir alguém, de destruir alguém. E na quimbanda é só Exu. E ele já começa a mostrar a sua face. Ele já não se manifesta como um anjo de luz. Há sacrifício de animais, bebe-se sangue. Aí da quimbanda se desce para o voodoo. E do voodoo ao satanismo. Então, são escalas. Que pouco a pouco ele vai mostrando a sua face. E a minha família estava lá, nesse processo. Então, no centro de Umbanda, porque minha mãe virou diretora da Federação Espírita, a frequência de pessoas em casa era de 600 a 1.000 pessoas por final de semana. E me causava muita estranheza, porque no terreiro, o meu pai e minha mãe tentavam aparentar uma família normal, aparentavam que tinha amor. O meu pai falava, minha querida, a minha mãe falava, meu amor. Só que dentro de casa, um não olhava para a cara do outro, nem se cumprimentavam. Dormiam em camas separadas. O casamento quase não existia mais. Lá no terreiro, a minha mãe e meu pai tratavam a gente, os filhos, com muito carinho na frente dos outros, mas em casa não conversava, não tinha orientação, era chibata. Então, os filhos não respeitavam pais não se conversavam. E eu, aos 13 anos, comecei a pensar, mas a gente vive uma mentira, porque na frente dos outros, família feliz, dentro de casa, tudo destruído. Aí eu começava a questionar, se eu faço tudo que o Espiritismo manda, se as coisas estão sendo seguidas à risca, por que nada dá certo? Economicamente, meu pai abriu 5 empresas, todas faliram. A última que faliu chamava-se Daigon, era uma empresa mineradora. E haviam muitos sócios que investiram dinheiro lá, empresa grande. Quando ela faliu, todo mundo perdeu dinheiro, meu pai e os sócios. Um dos sócios, quando ficou pobre, a esposa o abandonou levando suas filhas. E ele sentiu-se muito mal, perdeu dinheiro, perdeu a família, e sem ter nada mais para perder, ele foi até meu pai e disse, ô Braga, ou você me devolve o dinheiro que eu investi nessa empresa, ou eu vou matar você, porque para mim é lucro, cadeia. Eu não tenho mais nada para perder. Meu pai creu nessa ameaça de morte. E ele tomou uma decisão, eu vou fugir de São Paulo, eu vou embora para Fortaleza, para não morrer. E por que Fortaleza? Porque meu pai é cearense, a minha mãe é gaúcha. Por parte de mãe, a descendência é alemã e italiana. Por parte de pai, português e espanhol. Quer dizer, vira-lata legítimo. Então minha mãe pegou eu, meu irmão, minha irmã e meu pai e fomos no avião embora para Fortaleza. Fugido, para não morrer. A minha avó, Maria de Lourdes Montenegro Braga, que morreu tem uns 10 anos, eu acho, com 97 anos, ela teve 11 filhos homens, ela pariu um time de futebol todinho. Aí meu pai pensou assim, eu vou para Fortaleza, porque eu tenho 10 irmãos, eles vão me ajudar, eu vou recuperar. Assim ele pensou, mas não foi assim que aconteceu. Porque quando nós íamos de férias, ver a família no Ceará, e nós tínhamos dinheiro, a família recebia assim, que bom que vocês vieram. Agora não, chegava um homem falido, com mulher e 3 filhos. A família recebeu assim, não é que vocês vieram mesmo? Eu era adolescente, mas eu sentia a frieza da recepção. E nós não tínhamos casa para morar, nem dinheiro para sustentar. Então nós fomos morar de favor na casa da minha avó. Ao invés de ajudar, o meu pai foi muito humilhado. E o temperamento dele ficou muito difícil. E o casamento acabou. 3 meses se passaram, morando de favor na casa da minha avó, até que minha mãe reuniu eu, agora com 14 anos, meu irmão com 13, minha irmã com 11 anos, na cama do quarto e deu a notícia. Eu vou me separar do seu pai, eu vou embora para São Paulo, eu vou arrumar um emprego, eu vou ganhar dinheiro e vou trazer vocês para morar comigo. Assim ela disse, assim ela o fez. No dia seguinte ela pegou as roupas, colocou numas malas
E foi embora para São Paulo, deixando eu, meu irmão, a minha irmã, com meu pai, que era um homem difícil, mas a partir daquele dia tornou-se insuportável. Todos os dias eu acordava com meu pai, me amaldiçoando. Ele dizia a mim: você não vale nada, você não vai ser ninguém nessa vida, você nunca vai dar certo. Por quê? Porque você tem o sangue da tua mãe, aquela desgraçada. Quando eu tinha dinheiro, eu tinha mulher. Agora que eu não tenho dinheiro, eu não tenho mulher. Então para que eu quero filho? Com 14 anos, quando você ouve isso do seu pai, nasce uma mágoa. A mágoa cresce, se transforma em ressentimento. O ressentimento cresce, se transforma em raiva. E a raiva aumenta, se transforma em ódio. Em pouco tempo, eu odiava meu pai de todo o meu coração. Como eu tenho 52 anos, naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nem computador. Então eu escrevia cartas para minha mãe semanalmente. Semanalmente, ela as respondia. Porém, os anos passaram. 14, 15, 16, 17 anos. 4 anos se passaram e minha mãe parou de me escrever. Ela escrevia 2 cartas ao ano. E com 17 anos, me sentindo abandonado pela mãe e tendo muito ódio pelo meu pai, eu tomei uma decisão. Eu vou cometer suicídio. Eu vou me matar. Fui para o fundo do quintal da casa da minha avó, onde eu morava, ainda de favor. E ela tinha um veneno que ela borrifava samambaias para matar a lagarta. Eu tentei beber o veneno. Só que o veneno continha amoníaco. E quando ele me caiu na boca, queimou as mucosas. Eu não consegui engolir. Lavei a boca e fui para o quarto. Com a decisão tomada. Eu estava determinado. Eu vou morrer. Eu precisava encontrar apenas uma forma. Porque eu não tinha medo de morrer. Eu tinha medo de sentir dor. Então cheguei no quarto, sentei na cama e fiquei imaginando várias maneiras de cometer suicídio. Estranhamente, o ambiente do quarto era um ambiente pesado. Era funesto. Era abafado. Era espiritualmente muito difícil. Chegava em alguns momentos a faltar o ar. E pensamentos muito fortes, quase que como vozes, falavam na minha mente assim: você não precisa sofrer mais. A hora que você morrer, tudo passa. Tudo vai passar. Você quer paz? Se mata. E à medida em que essas vozes, esse pensamento acontecia na minha cabeça, eu olhei para o lado da parede do quarto e havia ali o mapa rodoviário do Brasil, da revista Quatro Rodas, que era do meu tio Jorge, que estava pendurado lá. Saltou-me aos olhos uma linha vermelha no mapa. E meio que para distrair a mente, eu fui em direção ao mapa, olhar aquela linha vermelha. Estava escrito nela, BR-116. Ela nasce no Ceará, ela atravessa o país inteiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. E naquele momento, quando eu vi que aquela estrada passava por São Paulo, um pensamento veio à minha mente dizendo: ei, talvez a tua mãe não tenha te abandonado. Talvez ela esteja passando por muita dificuldade e ela não te escreve mais para não pesar, para não tornar mais difícil a tua situação. Eu acreditei naquilo ali. E eu falei: peraí, eu estou querendo morrer e a minha mãe está passando dificuldade, ela está precisando de mim e eu estou querendo morrer? Peraí, eu imediatamente abandonei a ideia de suicídio e tomei outra decisão. Que eu ia fugir de casa, que eu viria a São Paulo, que eu ia arrumar um emprego, que eu ia ajudar minha mãe a ganhar dinheiro e que nós, com dinheiro, iríamos juntar a família novamente. Então eu abandonei o desejo de morte e tomei a decisão de fugir de casa. E aos 17 anos, depois do Fantástico, num domingo, sem nenhum real no bolso, apenas com uma mochila de roupas nas costas, eu vim do Ceará para São Paulo a pé, em busca de amor de mãe. Andei 3.500 quilômetros. Eu sou professor, eu sou empresário, eu sou político, eu sou pastor, mas um dia da minha vida eu fui morador de rua. Saí de casa com a mochila nas costas, com um passe de ônibus, entrei num ônibus municipal, desci na Avenida 13 de Maio, em Fortaleza, debaixo de uma placa verde com letras brancas que anunciava São Paulo, 3.500 quilômetros. Eu dei o primeiro passo. Caminhei a noite toda e quando deu lá para as 3:30 da manhã, tive cansaço e sono. Usei a mochila como travesseiro e dormi na beira da estrada, tendo o céu por teto. E era a primeira vez que um menino de classe média alta ia dormir nas ruas. Adormeci. O dia amanheceu 5:30 da manhã, dormi 2h30 no máximo. E levantei e fui caminhar. Caminhei o dia todo com o dedo em riste, pedindo carona, sem que ninguém parasse para me ajudar. E eu bebia água nas torneiras dos postos de combustível. Embora começasse a sentir fome, eu nunca esmolei
eu não sabia pedir esmola, eu não sabia mendigar o pão. Então, até para isso precisa de um aprendizado. Então, eu enchia a barriga de água para tentar matar a fome e caminhava. Chegou a segunda noite, e eu me abriguei debaixo de um cajueiro, ao lado da lanchonete de um posto de combustível, e adormeci. Quando amanheceu, a manhã seguinte, meus amados, pela primeira vez na minha vida, eu tive fome. O que vocês sentem não é fome. O que vocês sentem é apetite. Eu estou com vontade de comer uma coisa, isso é apetite. A fome é uma necessidade orgânica, é fisiológica, ela leva ao desespero, é como respirar. Se eu fechar sua boca e seu nariz com a minha mão, no começo você suporta, daqui a pouco você está preocupado, e daqui a pouco você está lutando comigo para sobreviver. A fome é assim. Eu abri os olhos, sudorese nas têmporas, tremores nas mãos. Eu queria ficar de pé, mas a musculatura não obedecia. Então fiquei de quatro, de joelho, apoiei-me no tronco, levantei. Tudo escurecia e clareava, escurecia e clareava. Estava prestes a perder o sentido. Senti uma ânsia de vômito muito grande. E quando vomitava, só saía suco gástrico do estômago, porque não havia nada lá. De repente me veio uma sensação de torpor, como se tudo aquilo fosse um sonho. E quando aquele torpor passou, eu fui acometido de um desespero de fome. E esse desespero de fome tira da gente todo nojo, tira toda vergonha, tira todo medo e tira todo pudor. Quem está desesperado de fome, come qualquer coisa. E faz qualquer coisa por comida. Saí daquele local, subi 3 degraus com muita dificuldade. E era de manhã bem cedo. E a lanchonete tinha vários caminhoneiros tomando café da manhã. E aquele cheiro de café recém-coado e pão com manteiga na chapa avolumou o desespero de fome. Apoiei-me no balcão para não cair. O homem que atendia veio em minha direção e falou, posso ajudar? Eu disse, olha, eu estou para cair aqui. Eu estou segurando porque eu vou cair de fome. Será que o senhor não pode me dar um café com leite com muito açúcar? Será que você não pode me dar um pão com manteiga? Eu não tenho dinheiro, mas eu posso trabalhar, eu posso lavar pratos, eu posso limpar a lanchonete. Eu faço algo por isso, por esse alimento. E ao invés de me socorrer, ele gritou comigo dizendo, essa hora já tem gente pedindo? É da hora que eu abro, a hora que eu fecho? É gente pedindo? Olha, meu filho, meu querido, passa outra hora. Agora eu estou atendendo o povo, passa outra hora. Só que quem tem fome não tem outra hora para passar. Eu saí dali, apoiando a mão na parede, e quando ela acabou, eu enxerguei a lateral do prédio, havia uma calçada estreita, a parede pintada de azul clarinho, com uma cal, e tinha uma lata de lixo, um latão de lixo. Lá de trás saiu um cozinheiro com pratos cheios de restos de alimento, provavelmente restos da janta da noite anterior. E ele jogou aquela comida toda no lixo. Quando se afastou, eu fui até a lata de lixo, fiz uma cuia com a minha camiseta, e disputando comida azeda com formigas e baratas, eu juntei tudo que eu podia ali, dei 6 passos daquele local, sentei no chão e comi. E era a primeira vez que um menino de classe média alta ia se alimentar de lixo. Porque o meu estômago estava diminuto, por causa de muito tempo em jejum, o estômago fica pequenininho. Eu não consegui comer muito. Eu comi, o pouco que eu comi já me deu uma sensação de saciedade, acompanhada de um sono muito grande. Então eu tombei de lado e dormi. Dormi por 6 horas consecutivas. Meus amados, quando eu acordei, sem que eu fizesse força alguma, de forma completamente espontânea, começou a aparecer na minha mente momentos em que eu tive alimento e eu reclamei. Eu me lembrei de uma vez que eu cortei uma mão papaya e ele estava machucado. E eu gritei com a minha mãe dizendo, mãe, você não compra uma fruta que presta, tudo que você compra está machucado, batida, podre. Eu não quero. Tem uma mão boa, poxa vida. Me lembrei de uma vez que a minha mãe serviu arroz na mesa e eu disse, mãe, esse arroz não é de ontem? Pô, não custa fazer um arroz novo? E naquele momento em que eu me lembrava dessas coisas, eu não conseguia segurar o choro, eu chorava muito. Mas eu não chorava porque eu comi lixo. Eu chorei porque pela primeira vez na vida eu me vi. E a pessoa que eu vi me envergonhou a ponto de me fazer chorar. Até aquele dia eu não sabia que eu era egoísta, que eu era orgulhoso, que eu era mimado e que eu era ingrato. Eu não sabia. Eu não sabia. Um dia, trabalhando com Paulo Freire lá em Brasília, eu sou pastor assembleiano, numa mesa havia um empresário,
E quando ele viu orar pelo prato de comida, ele falou, mas por que você está fazendo isso? Eu falei, para agradecer a Deus. Aí ele disse assim, mas que bobagem, você trabalhou, você ganhou dinheiro, você pagou por essa comida, Deus não tem nada com isso. Mas eu aprendi algo tremendo na Unicamp, que eu fiz biologia na Unicamp, eu aprendi algo tremendo lá. Uma folha, uma grama, uma folha de uma árvore, faz algo tremendo. Uma planta, para viver, ela puxa do solo água. Água é H2? H2? Toda vez que o dia amanhece e a luz do sol bate nas folhas das árvores, a luz do sol quebra a molécula de água ao meio. O nome disso em biologia é fotólise da água. Fóton é luz, lise é quebra, quebra da água pela luz. O oxigênio vai para a atmosfera, sobra o hidrogênio. A planta, para viver, além de água, ela precisa de gás carbônico. Gás carbônico é CO? CO? O hidrogênio que sobra da molécula de água entra no meio do gás carbônico, fazendo C6, H12O6, açúcar. Então, uma pequena folha, uma pequena grama que você pisa, faz algo tremendo. Transforma energia luminosa em energia química. Para você tomar café, para você almoçar e para você jantar. E isso é de graça. Não é teu dinheiro, teu diploma ou tua capacidade que pagou. Deus transforma sol em comida por amor a ti. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo sim. Quando você olhar para um prato de comida hoje, e os dias que decorrerem, saiba que o que você está comendo é sol. Por isso o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem toda manhã. Porque o dia nasce toda manhã. E Deus tem providenciado alimento, oxigênio, tem cuidado de você. Levantei daquele chão, andei muitos dias, muitos quilômetros, 4 meses sem banho, 4 meses sem escovar os dentes. Cada picada de inseto, cada arranhão no meio do mato, infeccionava. Eu passava a língua entre os dentes e não conseguia sentir a divisão entre eles. Formou uma crosta. E eu ia deteriorando. E é engraçado que à medida que você vai ganhando ares de mendicância, quando você vai se transformando no mendigo, você fica socialmente invisível. Invisível. As pessoas não te querem em lugar nenhum. E quando passam por você, elas fingem que não te vê. Um amigo meu da USP, ele fez uma tese de doutorado em psicologia, e durante a tese de doutorado dele, o tema era invisibilidade social. Durante um período, ele ficava vestido de gari, de lixeiro, na frente do Instituto de Biologia, de Psicologia que ele estudava, varrendo a rua. Os colegas que estudavam com ele e os professores que davam aula para ele, passavam por ele e não enxergavam ele. Bastava ele vestir o uniforme de lixeiro, que socialmente se transformava, virava uma pessoa invisível. Quer se tornar invisível? Sai por aí como mendigo. Você vai ver o que eu estou dizendo. E hoje eu sou a mesma pessoa. Mendigo e de terno, sou eu. Mas como mendigo, talvez, muitas igrejas não deixariam eu entrar. Se eu sentasse como mendigo no banco de uma igreja, muitos se levantariam para não ficar do meu lado. Mas porque eu tenho terno, então o tratamento é diferente. Os valores do mundo não são os valores de Deus. No mundo você, para ser aceito, você tem que construir uma casca. Uma casca de bem-sucedido, uma casca de riqueza, uma casca de intelectualidade. Você tem muito preconceito. Ah, você estudou? Não, então não dá para casar com você, embora você seja um homem bom, me trate bem. Eu não tenho futuro com você. Eu tenho que falar que tem diploma para ter valor. E curiosamente, o dono desse salão tem a 7ª série, virou meu amigo. Carregava verdura num carrinho de madeira, de roda de madeira, e é dono dessa chácara. E ele é o mesmo menino, tem o coração igualzinho. O que faz ele diferente? Antes ele não tinha dinheiro, hoje ele tem dinheiro. E o dinheiro não mudou o caráter. Você não vale o que você tem, você vale a pessoa que você é. Mas se o mundo fala que você vale o que você tem, e você acredita no mundo, você nunca terá o suficiente. Porque você vai precisar ter muito para sempre se sentir
Mas quando você sabe que você é independente do que você tem, o pouco já te alegra, porque você é independente de qualquer circunstância. Não tem como saber quem eu sou pelos olhos do outro. Não tem como saber quem eu sou pelos valores do mundo. Eu só sei quem eu sou. Só reconheço a minha identidade naquele que me gerou. Eu só sei quem eu sou em Deus. Então, eu caminhei muitos quilômetros, muitos dias, e muitas coisas aconteceram. E porque o tempo urge, eu vou me prender a 3. Eu escrevi um livro, para além daquela viagem, ainda não publiquei. Mas publicarei, aí lá tem mais detalhes. Caminhando pela estrada, muitos dias, muitos quilômetros, muita sujeira. Se eu parasse para descansar, nem que fosse 5 minutos, o joelho inchava, o tornozelo inchava, e eu tinha um ritual para continuar caminhando. Eu tinha que ficar de 4, de joelho, me apoiar numa árvore, começar a caminhada com dores, até que a musculatura aquecia, e eu engatava a marcha mecanicamente. Nesse estado de coisas, eu cheguei no estado da Bahia. E o norte da Bahia era muito quente, muito pobre. Naquele trecho de estrada, eu não tinha nem água para beber, porque um posto de gasolina era muito distante do outro. Eu andava naquele tapete preto de asfalto, muito quente. Subia um vapor do asfalto que deformava a paisagem no horizonte. O resto de tênis que eu tinha no pé grudava no asfalto, amolecendo a borracha. E eu sentia a saliva secar, a boca rachou, a língua grudou no céu da boca. E se a fome leva você à fraqueza, a desidratação muito mais. Eu já não tinha forças para levantar os pés, eu arrastava-os à beira da estrada. Descia a ladeira e subia a colina, imaginando que do alto da colina eu iria avistar um posto de gasolina, onde eu poderia colocar a boca numa torneira e beber toda a água que eu pudesse. Mas quando eu chegava no alto da colina, tudo que eu via era mais asfalto preto, sem curva, sem fim. Arrastando os pés na beira da estrada, crendo que eu não ia conseguir, de repente eu ouvi um forró. E eu pensei comigo, tem música? Tem gente. Aí eu saí da estrada, peguei uma bicada no meio do mato e caminhei em direção ao som que eu ouvia. Ele se intensificava, ficava mais forte, até que eu cheguei numa chácara linda como esta. Havia um churrasco, porque tinha cheiro de carne queimando no ar. Havia uma festa, muita música, muita gente, e vários carros 0 quilômetro estacionados. Bati palma, toquei campainha, apareceu uma mulher com maiô, com uma canga na cintura. Ela tinha uma bebida numa mão e um churrasco na outra. Ela me viu e eu disse, moça, eu tenho muita sede, eu tenho muita fome. Será que a senhora não tem algo para eu comer e para eu beber? Ela olhou para mim e falou, olha, eu estou dando uma festa, agora não dá para falar com você. Volta outra hora. Eu saí daquele portão e lembrei-me da estrada de onde vim. Eu falei, eu não vou aguentar se eu voltar para lá. Então eu fiquei meio desorientado com aquela recepção, e eu insisti, toquei campainha, bati palma de novo. Ela olhou, viu que era eu e soltou 2 cães que vieram latindo ao portão. Então eu virei à direita e saí andando a esmo pelo mato, pela caatinga. Lá na frente eu tive uma grande experiência. Eu encontrei uma casa paupérrima. Havia do lado da casa um cajueiro com balanço de pneu e 4 crianças seminuas brincavam ali. Quando elas me viram, correram. A casa era feita de pau a pique, pau trançado, e as paredes feitas de barro salpicado. Não havia telhas no telhado, o telhado era feito de palha de carnaúba. A porta da casa, ela abria em 2, a porta de cima aberta, a porta de baixo fechada. E eu era maior que a porta. A maçaneta da porta era um pedaço de madeira que girava num prego. Eu cheguei na frente daquela porta e bati palma. Lá dentro saiu uma mulher, muito pequenininha. Ela tinha menos de 1,5 metro. Ela me chamou muita atenção, porque ela ficou olhando para mim, um homem grande na porta da casa dela, ela assustou. Ela tinha um vestido muito pobre, muito velho. Eu mal enxergava as estampas florais. Uma das alças estava amarrada com nó. Ela tinha um pano no cabelo, um pano puído, velho, moído. Reparei que ela não tinha calçados nos pés. Reparei que o seu rosto tinha rugas, não como as minhas, mas rugas profundas, rugas como vincos, como se fora um papel amassado. E ela tinha um olhinho pequenininho, ela olhou para mim, e ela falou, fala filho. Eu disse, olha, eu tenho muita sede, eu tenho muita fome. Será que a senhora não tem algo para eu beber? Será que a senhora não tem aí dentro alguma coisa para eu comer? Ela sorriu, e eu reparei que na sua boca haviam pouquíssimos dentes.
E até hoje, eu nunca vi um sorriso mais bonito. Porque ela sorriu para mim quando todo mundo virava o rosto. Ela me recebeu quando todo mundo me desprezou. E para você pode parecer bobagem, mas depois de 1.500 quilômetros andando, ser chamado de filho, fez toda a diferença. E ela estendeu a mãozinha dela e falou: entra, meu filho. Eu abri aquela portinha de baixo e entrei numa sala que não havia piso, era só terra batida. Não havia nenhum móvel, nem um banquinho para sentar. Só redes penduradas e enroladas na parede. Eu passei por um quarto cuja porta era uma cortina que corria num barbante. E cheguei na cozinha, onde eu vi um único móvel, uma mesa com 2 bancos tipo de igreja, mas sem encosto. Ela mandou eu sentar. Ela botou um prato de aço esmaltado e gasto na minha frente. Ela pegou uma caneca de alumínio, amassada, porém limpa, e deu na minha mão. Tirou um paninho de um potão de barro e falou: beba. Eu fiz um tibum naquela água e saiu de lá uma água salobra e barrenta. Ela tinha um leve gosto de sal e ela era bege, tinha barro. E com alegria, diga alegria, ela foi na única prateleira que tinha naquela cozinha. E ela começou a sacudir umas cabaças. Nenhuma fazia som. A última fez tch, 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 com alegria. Ela pegou aquela última cabaça, levantou para o céu e falou: graças a Deus, ainda tem farinha. Com alegria. Ela não lamentou, ela não murmurou. Com alegria. Ela sentou do meu lado, colocou a farinha d'água, que no Ceará chama farinha d'água, no prato. Ela colocou um pouquinho de água, ela misturou, sentou do meu lado, acariciou minhas costas. E foi o primeiro carinho. E aí ela disse: coma, meu filho. Eu enchi a colher de sopa com farinha e água e olhei para a janela e haviam 4 crianças olhando para mim. Aí eu tremi e chorava. Ela falou: filho, você não tem fome? Por que você está chorando? Por que você não come? Eu falei: como é que eu vou comer? A única coisa que a senhora tem para dar para essas crianças? Aí ela sorriu, quase rindo, e disse: pode comer, meu filho. Amanhã, Jesus dá mais. Meus amados, até aquele dia, eu tinha ouvido falar de fé. Eu nunca tinha visto fé. Existe uma diferença muito grande em você acreditar em Deus e você crer em Deus. Quando eu era da macumba, eu acreditava em Deus. Hoje eu creio em Deus. Qual é a diferença, pastor? Quem acredita em Deus diz assim: tem um Deus no céu, mas eu não sinto sua presença, não sei quando ele se aproxima, não ouço seus passos, não conheço a sua voz. Quem acredita diz assim: tem um Deus no céu, mas eu não me interesso pela sua literatura, não creio que o Deus da Bíblia seja ele, eu leio de tudo. Quem acredita diz assim: tem um Deus no céu, mas eu faço as minhas escolhas, eu vivo a minha vida, ele lá e eu aqui. Ele tem muito problema para se preocupar comigo. Quem crê é diferente. Quem crê diz assim: tem um Deus no céu, eu sinto a sua presença, eu conheço seus passos, eu escuto a sua voz. Quem crê diz assim: tem um Deus no céu, e eu tenho fome e sede da sua palavra, e reconheço que o Deus que está no céu é o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. Quem crê diz assim: tem um Deus no céu, convém que eu não faça a minha vontade, mas eu faça a vontade dele. Quem crê diz assim: convém que eu morra para que ele viva, porque ele é o bom pastor, e ele me ama porque deu a vida dele por mim. Ele é o pastor, eu sou a ovelha. E o Espírito Santo me trouxe a essa igreja para perguntar a vocês: vocês acreditam ou vocês creem? Quem acredita não muda de vida. Quem acredita vive uma religião. Quem acredita vem ao culto, participa da escola dominical, mas não tem mudança, não tem relacionamento com Deus. Quem acredita passa ano e ano e ano e a vida estabiliza ou caminha para trás. Quem acredita não conhece Deus, apenas ouviu falar. Quem crê tem intimidade com Deus, porque o que salva não é o coque no cabelo, o vestido comprido, a Bíblia debaixo do braço, o terno na gravata ou a placa da igreja. Quem salva é Jesus, não é o pastor, o padre, o pai de santo. Quem salva é Jesus, e só vai para o céu quem tem com Jesus relacionamento. Jesus brigou com religiosos, os fariseus os perseguiam porque odiava a Deus.
na pessoa de Jesus, que Jesus é Deus. Então, você tem que saber que para você alcançar algo de Deus, você precisa se relacionar com Ele. Ah, pastor, como é que eu faço para me relacionar com Deus? Invista tempo. O relacionamento não vive sem tempo. Você precisa conversar com Deus. Ah, mas eu não posso vê-lo, eu não posso tocá-lo, eu não posso cheirá-lo, eu não posso apalpá-lo. Então, se eu não consigo perceber Deus com o meu corpo, com o uso dos meus sentidos, de que forma eu posso perceber Deus? Você só pode sentir a Deus através do seu espírito, porque Deus é espírito. Quando o Espírito de Deus toca no seu espírito, você sabe que Deus está ali, e você confia, e você se entrega, e você permite ser transformado. Então não é pelo intelecto, não está escrito no primeiro mandamento, entenderás a Deus sobre todas as coisas, ou compreenderás a Deus sobre todas as coisas, ou meditarás em Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento diz, amarás. Deus não te pede o entendimento, Deus te pede o coração. Você ama a Deus e Ele te dá o conhecimento. Então, ame a Deus. Ah, pastor, como é que eu faço para me relacionar com Deus? Ame a Deus. Ah, mas se eu não posso vê-lo, como é que eu posso amar o que eu não posso ver? Você pode amar o que você sente. Então, sinta Deus. Como eu faço para sentir Deus? Abra o seu coração para Ele. Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta da sua casa e me convidar para entrar, entrarei em sua casa, cearei contigo. Então, meus amados, existe uma diferença. E eu vi naquela mulher uma fé. Ora, aquela mulher tinha todos os motivos para se queixar, para murmurar. Ela poderia reparar na falta de móveis, ela poderia reparar nas rugas, na falta de dentes, na falta de calçados. Ela poderia reclamar com pouco alimento, ela poderia reclamar. E o que ela ia ganhar com isso? Preocupação, ansiedade, desespero, vontade de morrer e morte. Mas ela escolheu diferente, ela escolheu não olhar para as circunstâncias, ela resolveu olhar para Deus e crer no sobrenatural de Deus. Ela deu toda a farinha que tinha lá para um estranho, porque ela crê que de forma sobrenatural, amanhã Jesus dá mais. Talvez você tenha vindo a esta igreja com problemas bem menores, talvez seus problemas sejam no casamento, talvez seja uma dívida, talvez seja uma doença, eu não sei qual é o seu problema, mas talvez sejam problemas bem menores do que os dela, e você está como? Onde é que você está pondo teu olhar? Teu olhar está no problema, está na circunstância? Então tira o olhar daí e olha para Jesus. Creia no sobrenatural de Deus. Amanhã o dia vai nascer. Deus faz o impossível acontecer. O que é que eu faço para esse impossível acontecer? Creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não creia na fé. Porque tem muita gente que crê na fé, que a fé vai realizar. Quando você crê que a fé que realiza, a fé toma o lugar de Deus, ela se torna um ídolo. Creia em Deus, tenha fé em Deus, não fé na fé. E esta mulher, ela tinha, e eu quero dizer para você essa noite, ei, está desanimado? Está triste? Está dormindo à noite, ansioso de um lado para o outro, preocupado? Tem conta para pagar? Se a conta é dia 30, você está preocupado dia 10. Se você ficar preocupado 24 horas, a preocupação paga a conta? Então tira o preocupa, fica só com a ação. E essa ação está em buscar o Senhor para resolver aquilo que você não tem condição de fazê-lo. É Ele que abre porta, é Ele que dá provisão, é Ele que te cobre de talentos, é Ele que muda a tua história. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Saí daquela casa deixando a minha mochila com as minhas roupas lá. Eu dei a ela, eu disse a ela, não serve na senhora, não serve nos seus filhos, mas a senhora pode vender, trocar, faça o que quiser com isso. Ela aceitou. E eu saí com uma camiseta, um shorts, um resto de tênis no pé. E continuei a caminhada. Até que eu cheguei em Minas Gerais, e era frio, era julho, e havia uma garoa muito fina numa madrugada,
e uma neblina muito forte. Os dedos ficaram roxos, o lábio ficou roxo, o meu corpo todo tremia. E eu pensava, eu preciso encontrar um lugar coberto para dormir essa noite, porque se eu dormir a relento, eu posso morrer de hipotermia. De repente, eu vi uma luz neon difusa na neblina. Caminhei até aquela luz e era um posto de gasolina. Alta madrugada. Deitei, sentei do lado da bomba de combustível. E quando eu estava recolhendo meus braços para dentro da camiseta para tentar me aquecer, o vigia do posto chegou atrás de mim sem que eu visse e me deu um chute nas minhas costas, gritando, pingaiada! Levei o chute nas costas, caí com o rosto no chão. E ele gritava dizendo, isso é hora de pingaiada, vim dormir no posto. Quando a gente toma um chute nas costas, a gente não consegue falar, quanto mais respirar, dá uma travada no ar, na respiração. Então eu rastejava, e ele me chutava as costelas, o rosto, pisava nas minhas costas. E quando eu passei a marquise, a chuva engrossou, e ele parou de me bater para não se molhar. Rastejei no meio de óleo, graxa e lama, até um pneu de um caminhão estacionado. Levantei, me apoiando naquele pneu. Respirei, recuperei um pouco da surra, e muito sujo. Dei a volta pelo mato, entrando no banheiro do posto de gasolina ao fundo. Peguei todo o papel que havia de enxugar a mão, peguei o papel higiênico e comecei a colocar debaixo da camiseta para tentar me aquecer. Ali havia uma privada sem tampa e sem descarga, toda suja. Sentei no chão, encostei um ombro na louça da privada e o outro ombro na paredinha de pedra e fechei o ferrolho. Olhei para o teto daquele banheiro gelado e lembrei-me que todos os dias da minha vida eu tive uma cama, um colchão, um teto e eu nunca disse, Deus, obrigado. Nada contra você querer ter o melhor, a melhor casa, o melhor carro, nada contra. Mas tudo contra você não agradecer as coisas que Deus já tem te dado. Porque se você vai sair daqui hoje e dormir numa cama, isso é demonstração de amor de Deus para com você. No outro dia, o dia amanheceu, saí daquele banheiro, caminhei muitos quilômetros, muitos dias, muitas coisas aconteceram. Até que eu cheguei no estado do Rio de Janeiro e eu estava a 700, 600 quilômetros de São Paulo. E na beira da estrada, num final de tarde, com o sol se pondo, haviam vários caminhoneiros ao lado de um prostíbulo, uma casa de prostituição. Haviam muitas prostitutas, dentro e fora da casa, seminuas. Uma estava sentada num banco, tomando um copo de café, e ela me viu caminhando na beira da estrada. E ela disse, vem cá, moço. Eu dava um passo e parava. Ela falou, vem cá, moço. Eu dava um passo e parava. E naquele instante eu percebi algo tremendo. Eu não era mais a mesma pessoa que saiu do Ceará. Eu saí do Ceará um menino altivo, nariz empinado, orgulhoso. E agora, uma prostituta me chamava para perto dela. E eu não conseguia me aproximar. Eu tinha vergonha do meu mau cheiro. Eu tinha vergonha das minhas feridas. Eu tinha vergonha da minha miséria. Eu tinha vergonha da minha sujeira. Eu tinha vergonha das minhas roupas. E o deserto, meus amados, é um lugar assim. Muita gente pensa que deserto é só um lugar sem água e sem comida. Não. O deserto tem a capacidade de te despersonalizar, de te roubar a identidade, de fazer você esquecer a pessoa que de fato você é. Na Bíblia tem um caso assim. Um dia o rei Davi disse, alguém da casa de Saul que eu posso abençoar, disseram-lhe, tem Mefibosete, filho de Jonathan, neto de Saul, um príncipe, coxo de ambos os pés, que mora no deserto de Lodebar. Lodebar quer dizer terra do esquecimento. Então o rei Davi disse, traga Mefibosete à minha presença. E quando o príncipe, neto de rei, chegou na presença do rei Davi, ele disse, quem sou eu, um cão morto, para que tu te lembres de mim? Embora fosse Mefibosete príncipe, 20 anos de deserto fizeram com que ele esquecesse da sua própria identidade e se visse como um cão morto. Talvez essa noite você esteja sofrendo algum tipo de deserto. E talvez esse deserto esteja se prolongando na sua vida há muito tempo. E talvez você tenha deixado esse deserto pelo qual você atravessa fazer você esquecer que você, minha filha, que você, meu filho, é filho e filha de um rei. Portanto, você é príncipe, portanto, você é princesa, e deserto nenhum pode lhe roubar a identidade, porque essa identidade está selada pelo sangue de um justo, derramado na cruz do Calvário, para pagar uma dívida que tinha sobre você, por amor. Não deixe que a depressão, que a baixa autoestima, que a ansiedade, que o estresse, que a dificuldade faça você esquecer quem você é. Você é amado de Deus,
filho de Deus, príncipe e princesa do rei. Não importa que os outros não vejam isso. Não importa que olhem para você e falem, isso aí acabou, isso aí não recupera mais não. Não importa que o outro diga, as roupas, vestia bem, agora não tem nem o que comer, vendeu a casa, não tem onde morar. Não importa nem que você vá para a calçada, você ainda é nobre. E a qualquer momento, se você clamar, se você confiar, o Deus, teu Pai, vai te restituir tudo que lhe foi tirado. Porque o rei Davi, que é homem, fez isso. Quando Mefibosete falou, quem sou eu, um cão morto, para que tu te lembres de mim? O rei Davi falou, dá banho no Mefibosete, troca a roupa de Mefibosete, colocou nele uma veste real, calçou na mão de Mefibosete um anel real, e devolveu tudo a Mefibosete. E disse mais ainda, o rei Davi, de hoje em diante, Mefibosete, você vai comer na mesa, do meu lado direito, como meu filho. Ora, se um homem de carne e osso, chamado Davi, restituiu, fez justiça a outro, quanto mais o Deus que tudo vê e que te ama a ponto de dar o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Confia no amor de Deus. Põe a mão no teu coração e diz assim, eu confio no amor de Deus. Agora diga assim, Deus me ama. Deus me ama, tão grande e incondicional. Deus me ama. No tempo em que eu era mendigo, as pessoas fugiram de mim. E de alguma forma, mesmo que eu não conhecesse a Deus, eu me sentia amado. Protegido, no meio do caminho. Ainda que eu não o conhecesse. Não dependa de amor dos outros, porque os outros vão embora, os outros morrem, os outros casam, partem. Deus permanece. Por isso você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Depois o próximo, como a si mesmo. Deus me ama, Deus te ama. E você não tem poder para afastar o amor de Deus da sua vida. Porque Ele é fiel, até quando nós somos infiéis. Então a prostituta disse, vem cá. E eu caminhei, sentei do lado dela com muita vergonha. E conversei com ela uns 2 minutos. E ela disse, nossa, mas você fala bem. Você estudou? Eu falei, eu? Estudei nos melhores colégios de São Paulo. Ela falou, mas o que você está fazendo na rua? Aí eu disse, contei a minha história, que eu estava indo em busca de amor de mãe. Aí ela chorou e falou para mim, olha, eu vou te dar esse café, você fica bebendo café, você não sai daqui. Você promete? Eu disse, eu prometo. E fiquei ali do lado de fora do prostíbulo, tomando café. E eu tomava aquele café devagarinho, aquilo descia, era quente, era saboroso. Meia hora depois a mulher saiu com o caminhoneiro que abotoava o cinto. E o caminhoneiro disse assim, quem é o menino? Ela falou, aquele menino ali. Caminhoneiro, bora comigo para São Paulo. Eu disse, eu não tenho dinheiro para pagar essa carona. Ele deu uma risada e falou, ela pagou para você. Uma prostituta deu a única coisa que ela tinha, o próprio corpo, para que um desconhecido, eu, tivesse a chance de encontrar minha mãe. Lógico que prostituição é errado, lógico que prostituição é pecado, mas ela, por amor, deixou ser usada como quem usa um pano de chão, para que eu tivesse a chance de encontrar minha mãe. Nós temos o costume, porque o mundo ensina a julgar as pessoas. Aquela ali não vale nada, aquele outro não vale nada. A gente está sempre querendo ter razão. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Se eu entrar num debate com você e você estiver muito convencido que você tem razão, eu vou falar, amém, vamos ser amigos, eu quero ser feliz. Eu não sei nada, eu não conheço nada. Eu não tenho como ter razão em tudo.
Você é mais valioso para mim do que tua opinião. Eu prefiro desfrutar da tua presença, da tua companhia, do que discutir horas com você. Mas nós teimamos em discutir com o filho, com a esposa, com o marido, com a igreja se divide, porque vira panela, um discute com o outro, não respeita o pastor. Por quê? Porque a gente não ouve, a gente não tem o coração aberto para o outro, a gente não tem compaixão do outro, a gente não tem paciência com o outro, não tem misericórdia com o outro, a gente quer que o outro tenha conosco, mas nós mesmos temos o coração endurecido como pedra. Aquela lá é prostituta. Então vai lá, fala de Jesus para ela, tira ela do prostíbulo, oferece um emprego, aconselha, veste ela, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. Se lhe pedirem a capa, dê. Se lhe pedirem os calçados, dê. Se te derem um tapa, vira a outra face. Se te pedirem para caminhar, ande comigo 2 quilômetros, vai com ele 10. Ame quem te odeia, abençoa quem te amaldiçoa. E você vai ficar livre do ódio, do ressentimento. Você não precisa carregar essa bagagem. Quando eu perdoo, eu me alivio. Quando eu abandono aquela ideia, quando eu libero o perdão para o irmão, eu me sinto leve. Eu não tenho amarras, eu não estou preso. Eu não tenho raiz de rejeição. Por quê? Porque eu perdoei. Há 2 meses atrás, um estelionatário me deu um golpe de 20 mil reais. E eu levei um outro amigo meu a fazer negócio com ele, que deu tombo nele. O estelionatário sumiu, eu fui na casa dele, encontrei ele muito doente. Eu falei, mas como assim? Semana passada estava bem, agora você está todo magro, com dificuldade de respirar. Como eu sou da área de saúde, eu vi todo o lábio dele cianótico, eu falei, vamos para o médico. Levei no médico, o médico falou, ele está morrendo na minha frente. Internaram ele na UTI, e em 15 dias ele perdeu 15 quilos. Aí veio o diagnóstico, tuberculose, pneumonia, HIV. E ele me devia 20 mil e me levou dinheiro de um amigo meu que está bravo comigo porque eu indiquei ele para fazer negócio. Pois eu fiquei do lado dele, não deixei faltar remédio, providenciei médico, providenciei ajuda. E quando ele ficou consciente, abriu os olhos, ele falou comigo, você está aqui? Eu falei, estou aqui e vou ficar. E falei de Jesus para ele. E ele se converteu. E eu batizei ele no leito de uma UTI. 1 semana depois ele morreu. Minha mulher ficou brava, porque falou, poxa, esse cara te enganou. Tinha que morrer mesmo. Aquela mulher defende a gente, né? Mulher, quando fala com o filho e o marido, ela fica, olha. Aí eu disse, não perdi nada não. 20 mil por essa alma, paguei pouco. Porque uma alma vale mais que o mundo todo. 20 mil, pagaria quanto eu tivesse, para ele ir para o céu. Aprenda a amar como Jesus amou. Ah, pastor, você fala, mas né, é difícil. Nada é fácil. Mas se você se encher do Espírito Santo, Ele te dá essa condição. Deus está me incomodando muito para falar uma coisa para vocês. No Nordeste a gente conhece muito chão seco. E quando a semente é lançada num chão seco, rachado, o solo tem muita rachadura, aqueles pedaços de terra. E quando a gente joga a semente lá, a semente encontra um solo duro, ela não consegue penetrar a raiz. E também o solo é seco, não tem água. E você não vê a semente muitas vezes, porque como você está com o coração duro, está no deserto, bate cada vento quente e empurra muitas sementes para os vãos de cada torrão. Então como é que você faz para amolecer esse solo? Como é que você faz para enxergar a semente que está escondida? Daqui de cima, uma pequena semente escondida numa rachadura de terra, você não pode ver. Então faça isso. Se submeta ao Pai. Dobre o joelho dizendo a Ele, o Senhor está acima de mim. Está faltando água no solo, mas agora agachado você enxerga, você pode ver mais de pertinho onde é que a semente se enfiou. Vá até aquele lugar e rega. Mas pastor, eu estou no deserto. Rega com lágrima. Chora. Abre o coração. Fala com Deus. Rega aquela semente com lágrima verdadeira do fundo do seu coração.
ao cheiro das águas brotará. Porque a semente sentirá o cheiro, ela vai abrir. As raízes, numa coisa que em biologia nós chamamos de quimiotaxia, elas vão perfurar o solo, que agora está mais molinho, e ela vai tocar no rio, mas não é um rio qualquer, é um rio de águas vivas. E ela vai crescer no meio do teu problema, essa árvore. E quando essa árvore cresce no meio do teu deserto, ela funciona como um sifão, porque ela tira a água líquida lá de baixo, e a água evapora pelas folhas, e aquele ambiente que era seco, agora está umedecido. E tem um detalhe, no meio do deserto agora você também tem sombra. E sombra é descanso. E mais sementes brotarão, porque haverá um dia que choverá. E ao cheiro das águas, você que se julgava um tronco esquecido e lançado fora, ao cheiro das águas, você vai ver que no galho retorcido, uma flor, uma folha surgirá. Então, meus amados, eu subi naquele caminhão e ele me deixou no Museu do Ipiranga, em São Paulo. E era madrugada, e ali tinha um transeunte andando na calçada. Eu corri para perto dele, ele ficou com medo. Eu falei, calma, só quero fazer uma pergunta. Eu disse, onde é que fica o Minhocão, a General Olímpio da Silveira? Ele falou, nossa, está muito longe. Eu falei, você não sabe de onde é que eu venho. Aí ele disse, para cá, para lá. E eu fui perguntando para várias pessoas. Encontrei a General Olímpio da Silveira, o Minhocão. Caminhei até a Cardoso de Almeida e subi a rua Cardoso de Almeida. E lá em cima eu vi o prédio que a minha avó morava, que eu conheci o prédio. 3 andares, sem porteiro, sem elevador. Era alta madrugada, mas eu meti a mão na maçaneta, a porta abriu. Subi o primeiro andar, segundo andar, apartamento 21. Toquei campainha, bati na porta e a avó não escutava bem. O vô também não, bati muito. Aí daqui a pouco acendeu a luzinha de fora. Ela colocou o olho no olho mágico, viu que era eu, mas não me reconheceu. Eu tive que falar o nome de todo mundo da família para saber que era eu. Aí sabe o que ela fez? Ela abriu a porta. Ela não me abraçou não, ela pulou em mim. Ela me apertou, me abraçou, me cheirou, me beijou. Ela não reparou na minha sujeira. Não teve nojo de mim. Ela não reparou no meu mau cheiro. Ela não reparou na minha miséria. Ela não reparou na minha doença. Ela só sabia me amar. E a pergunta que o Espírito Santo faz à igreja hoje é: como é que você está tratando seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó? Quando a gente é pequeno e a gente pega a mão de um pai, a mão dele é grande, segura a nossa. E a gente com 8 anos, 5 anos, 6 anos, a gente se sente protegido. Fala, olha quem está segurando aqui, ó. Não falta nada para mim. Tem caderno, tem escola, tem comida, tem tudo. Porque ele trabalha 12, 14 horas. Meu pai, meu herói. Mas aí você cresce, ele fica pequenininho. A tua mão fica maior que a dele. E quando você olha para o teu pai, ele era um homem agitado, era um homem viril. Agora ele caminha assim. E as mãos que eram tão poderosas, gigantes para você, elas tremem. E tem manchas. E sabe o que a gente faz quando o nosso herói envelhece? A gente abandona ele. Ninguém tem tempo de ver um vô, uma avó, um pai, uma mãe. O que eu vou falar com a avó? A avó não sabe que é iPhone, que é iPad, que é iPod. Ela vê da Atena. Tem assunto com ela não. A avó fala de gente que já morreu, de parente que eu não conheço. É perder tempo falar com a avó. A avó fica repetindo que está com dor aqui, dor ali. É muito chato isso aí. Mas eu quero dizer para você essa noite que se você perder tudo, saúde, dinheiro, casa e família, é naquela vozinha, naquele corpo esquálido, machucado pelo tempo, que você vai encontrar um espírito ainda mais forte, com experiências com Deus, e que vai te socorrer e te acolher, porque eu vivi isso. Uma avó é capaz de hoje parar de comprar o remédio dela, parar de comer, para dar de comer a você, seu filho. Então honre seu pai, honre a sua mãe, honre a sua avó e honre seu avô. Cabeça branca, para Deus é como se fosse uma coroa de honra. Glória a Deus por isso, porque a minha está bem, ficando um negócio difícil aqui. Está ficando bem branco mesmo. Minha mulher tem a metade da minha idade, eu tenho 52, ela tem 26. Eu falei, você vai casar comigo, daqui a pouco você está com o vovô. Ela falou, eu amo cabelo branco. Eu falei, amém.
E para que as irmãs não se assustem, eu casei com a mulher mais nova porque eu pedi a Deus óvulos. Eu quero ser pai de alguns filhos. E os pastores me apresentaram mulheres da minha idade que já passaram pela menopausa e não podiam engravidar. Eu não tenho nada contra a mulher de 50, só que eu quero ser pai. Aí eu falei, Senhor, me dá uma mulher com óvulos. Agora eu tenho uma que está cheia de óvulos. E ano que vem, alguns deles irão se transformar em bebês, em nome de Jesus. Eu estou querendo até trocar meu carro e comprar uma van, porque o desejo é grande. Então, olha só, né? Coisa linda. Então, a gente tem essa dificuldade. Aí minha avó mandou tomar banho. Mas você tem que honrar a avó, tem que honrar o pai, tem que honrar... Peça perdão ao teu pai. Às vezes você não tem tempo para ver, às vezes você vai ter que não ver sua avó. Para o que você está fazendo e vai lá. Escuta só, a palavra de Deus diz assim, se o Senhor não está na casa, em vão vigia o sentinela. Não adianta você trabalhar de manhã até de noite e comer o pão de dores, que você não prospera. Confia que o Senhor, Ele é o dono da tua provisão. Não trabalhe 14 horas por dia e esqueça pai, esqueça mãe, esqueça filho, esqueça mulher. O diabo te rouba a família e você trabalha que nem louco e vê o dinheiro sair pelo vão dos dedos. Confia que o Senhor é teu provedor. Trabalha o que você tem que trabalhar e o resto do tempo vai atender tua casa. Acabou esse culto? Você vai ligar para o teu avô, vai ligar para a tua avó, vai ligar para o teu pai, vai ligar para a tua mãe e falar, eu tenho falhado com você, eu te amo e tenho falhado, mas de hoje em diante eu vou te visitar toda semana, eu quero saber como é que você está. Está faltando remédio aí? Eu vou comprar, eu vou cuidar de você, eu quero ver você bonita, avó, eu vou levar você no cabeleireiro, eu vou cuidar da senhora. Eu fui tomar banho, tirei minha roupa, e pela primeira vez em 4 meses eu me vi nu. E me assustei, porque eu contava as costelas aqui de cima. A minha pele tinha tanta gordura que ficou amarelada. E tinha manchas de fuligem grudadas nela. Eu reparei que eu tinha muitas feridas que eu não via, não sabia que tinha. O meu joelho estava grande, a perninha bem magrinha, estava muito magro. Escovei os dentes e aquela crosta que tinha na boca não saiu por completo. E fui tomar banho. O sabonete fazia pouca espuma porque reagia com muita gordura, mas saía aquela água preta pelo ralo. Aquela água quente que caía sobre mim, ela me aquecia até os ossos. E eu comecei a chorar, porque eu lembrei que todo dia da minha vida eu tive um shampoo, um sabonete, um chuveiro quente, e eu nunca disse, obrigado, Deus. Coloquei o pijama do meu avô, pequenininho, menor que eu, e fui para a cozinha. E a minha avó tinha feito torradas com queijo e orégano e tinha feito um todão bem quente. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, mas nunca vou comer nada melhor do que aquele todão com torrada, porque estava cheio de amor de vó. Aí minha avó colocou um colchão fino no chão da sala. Eu deitei para dormir e depois de 4 meses dormindo ao relento, em cima de pedra, acordando com inseto pelo corpo, na hora que eu, com chuva, com sol, na hora que eu deitei naquele colchãozinho fino, parecia que meu corpo não parava mais de afundar. E eu dormi profundamente, me sentindo protegido. Amanheceu o dia, e eu abri os olhos, e minha mãe estava no sofá, olhando para mim. Eu viajei 3.500 quilômetros para ver aquele rosto. Eu pulei nela, abracei, beijei, apertei. Ela soluçou de chorar comigo. Aí ela falou, mas filho, o que você fez essa loucura? Você quer me matar? Que mãe já apela. Você quer me matar? Você não podia fazer. Aí eu falei, mãe, eu escrevi, você sabe o que eu estava passando. Aí ela falou, bom, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. A ruim, eu casei de novo. Só que o homem com quem eu casei não quer que você more comigo. Porque ele disse que casou comigo, não casou com meus filhos. A minha mãe estava me rejeitando pela 2ª vez. A notícia boa, ele é rico. Tem muito dinheiro, não vai te faltar nada. Só que eu não queria dinheiro, eu queria minha mãe. No outro dia eu fui com meu avô até a casa desse homem, Lineu Spalato. Ele não deixou eu entrar. Na porta ele falou, tua mãe não conversou contigo? Eu falei, conversou. Então, fica no teu avô, não vai te faltar nada, eu tenho dinheiro e tal. Aí eu falei, não, mas eu quero morar aí. Não, mas aqui não dá. Eu falei, escuta, deixa eu morar com vocês 1 mês. Se eu atrapalhar o casamento, você me manda embora. Mas não me manda embora antes de me conhecer. Ele falou, não, vai para o teu avô.
rejeitado por esse homem. Esse homem tinha muito dinheiro e não deixou entrar na casa dele. Quando ele morreu, ele morava de aluguel. E o único amigo dele era eu. Comprei cesta básica para ele. E numa casa que eu não pude pôr os pés, eu dormia na suíte, enquanto ele dormia no quarto de hóspede. Porque está escrito, Deus exalta quem se humilha. Fui para a calçada e perguntei para o vovô, é possível ser feliz na vida? Ainda dá para ser feliz? O que eu faço para ser feliz? O vovô falou, tem um bom diploma, tem uma mulher que te ama e tem um bom emprego. Eu falei, me deixa morar na tua casa que eu vou conseguir sair. Aí fui para a casa do vô, morando lá, e me matriculei num curso de datilografia e telex. Os cabelos são brancos. Datilografia e telex. Fiz o curso e saí para procurar emprego. Passava no teste de datilografia, passava no exame escrito, mas chegava no exame médico reprovado. Até que um primo meu, Sérgio Cipolatti Rodrigues de Lima, auditor do Banco Central, estava liquidando na época o Banco Bandeirantes, na Rua Boa Vista, no centro de São Paulo, metrô São Bento. Ele mandou me chamar. Eu fui lá, ele era a autoridade máxima do banco. Aí ele falou, Ricardo, você é meu primo, mas você veio a pé do Ceará, é verdade isso? Eu falei, eu vim. Ele disse, rapaz, você é muito corajoso, o que você está precisando? Eu falei, de um emprego. Ele falou, você vai trabalhar aqui no banco. Eu falei, olha, na hora do exame médico vão me reprovar. Ele falou, não, quem manda aqui sou eu, desce agora para o RH. Fui no RH, entreguei os papéis, fiz datilografia, passei. Cheguei no exame médico, eu estava tremendo. A carteira de trabalho assim. Aí o médico mandou sentar, me examinou do fio de cabelo ao dedão do pé. Pegou o viva voz, apertou o botão e falou com o meu primo, doutor Sérgio, veio a voz, pois não. Olha, o teu primo Ricardo, ele não tem condição de trabalhar. Ele está 20 quilos abaixo do peso. Ele está cheio de ferida que não cicatriza, pode ser diabetes. Ele tem infecção na uretra, na bexiga e nos rins. E ele não tem verme não, ele tem um zoológico. Aí veio a voz do meu primo, diretor do banco, para o médico no Viva Voz. Meu primo falou, eu não estou perguntando nada, ou você contrata ele, ou eu demito você. Assim com uma pressãozinha, eu fui contratado. Primeiro dia de serviço, afastado para tratamento médico. E fiquei 6 meses em tratamento. Lembro até da seguradora de saúde que o banco tinha, chamada Health. Fiquei 6 meses lá em tratamento. Sarei do zoológico, eu não tinha diabetes, sarou as feridas e tal. Engordei, botei o uniforme do banco, camisa bege, gravata verde, Banco Bandeirantes, calça verde, sapato Vulcabras e aqui no bolso escrito Office Boy. E fui trabalhar. Em 3 meses eu fui promovido de office boy para chefe dos boy. Desculpa aí, para. Aí eu virei auxiliar de escritório A, auxiliar de escritório B, chefe do departamento de cobrança e gerente do banco em 4 anos. Entrei na faculdade, fui fazer filosofia e conheci uma moça que era mais velha que eu, Isildinha Aparecida Machado, bióloga da Unicamp. E ela foi morar comigo. Aí eu tinha um bom emprego, eu tinha uma mulher que me amava, porque essa me amava. Pensa num homem que foi rejeitado por mãe 2 vezes. Ele não confia em mulher. Quando está muito bom o relacionamento, eu falava, tá bom demais para ser verdade, esse trem está escondendo alguma coisa de mim. Porque o mundo pensa assim, tá bom demais para ser verdade, alguma coisa ruim vai acontecer. Porque desde pequeno só cantam porcaria para você. Terezinha de Jesus. Abre a porta, vê quem é. É um homem pequenino que tem medo de mulher. Como é que a Terezinha dorme com o anão gay na porta da casa dela? Bicho papão sai de cima do telhado, deixa o bebê dormir sossegado. Como é que o bebê dorme sossegado com um demônio na telha? Serrador, serra o papo do vovô, degolo velho. E a pior que a mãe canta sorrindo e dando pulinha ainda, que é para acabar. A mãe fala assim, canta com a mamãe, eu sou pobre demais. Só maldição. Aí você vai se amaldiçoando. Aí no seu inconsciente vai nascendo um medo. Quando está tudo bom, você fala assim, eu estou com medo, alguma coisa vai acontecer. Mas quem é crente e confia em Deus, fala assim, tá bom, é verdade, e amanhã vai ficar melhor. Mas hoje eu não faço mais isso não, pastor. Faz sim, porque quem canta a música do mundo também se amaldiçoa.
Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Maldição. Eu não tenho carro, eu não tenho teto, eu não tenho um monte de coisa, se quiser ficar comigo é lepo-lepo. Maldição. Você não sabe ou não percebe, mas quando você canta a música do mundo, você está proferindo palavras que estão entrando na tua mente, está te amaldiçoando. Você não pode vir aqui louvar a Deus, cantar, adorar ao Senhor, a tua boca santa, sair adoração, e lá fora você adorar o diabo. Aqui dentro adora a Deus, lá fora adora Satanás. Aqui dentro os teus olhos é para o culto, lá fora é para a novela. Salve Jorge, sei lá, outra que teve aí. Aqui dentro é Hosana nas alturas, lá fora é Saravá algum. Eu tenho uma notícia para você. Você não pode servir a dois senhores. Ou você é, ou você não é. Ou frio ou quente, porque morno, Deus te vomita da boca, Laodiceia. Eu estou no carro, o que eu faço? Ouça louvores, ouça pregações. Eu estou na cozinha lavando louça, ouça pregações. Enche a sua mente, alimenta a tua mente naquilo que lhe dá esperança. Cultive a palavra de Deus de dia e de noite. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Dedique-se ao Senhor 100%. Abra mão do desejo da tua carne. Sacrifique-se no altar e Deus irá te abençoar em todas as áreas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Então, não vê novela não. Desliga a porcaria desse computador. Para de ficar 8 horas no WhatsApp. Para de ficar vendo o Facebook. Para de achar que você tem amigo. Olha o meu Facebook, eu tenho 3.000 amigos. Você não tem nenhum. São 3.000 pessoas que não te tocam, não te cheiram. Nunca entrou na sua casa. Não conhece os teus problemas, não sabe o que você é. Estão lá para te observar, para te invejar. Porque você se expõe. Outra coisa. Mulher, você não é um pedaço de carne para ficar tirando foto de biquíni na praia e postando no Facebook, para que homens olhem para você e não tenham nenhum outro sentimento senão desejo sexual. Às vezes as minhas irmãs falam assim, eu quero um homem de Deus, eu quero um varão, eu quero ser abençoada, eu quero alguém que me veja, que me ame, mas qual é a mensagem que você passa? Está lá seminua na internet. Aí o cara vai olhar para você, ele vai te querer. Não a pessoa que você é, mas ele vai querer teu par de seio. Ele vai querer as tuas curvas. E depois que ele usar e enjoar, ele vai jogar fora, porque para ele você não vale nada. Você não é um pedaço de carne. Você é filha de Deus. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se dê valor. Se dê valor. Eu fiquei 16 anos e meio sem sexo. Porque eu casei faz 1 ano e meio, sou convertido a 18. Pastor, como você aguenta? Depende do que eu tenho na minha mente. Se eu alimentar minha mente com essas coisas, eu vou ter desejo insuportável e vou ceder. Mas se eu ficar com a mente presa às coisas do alto, a carne ela não pode ser domada por mim, ela não pode ser controlada por mim, ela só pode ser morta. E quem mata a carne é o Espírito Santo. A carne milita contra o Espírito contra a carne. Se eu me aproximar do Espírito e me encher das coisas do Espírito, a carne ela para, ela morre. Faça isso. Ah, mas eu não vivo sem sexo. Vive sim. Mas eu vou namorar? Namorar para quê? Adão namorou Eva. Ruth namorou Boaz. Abraão namorou Sara. Onde é que está escrito na Bíblia que alguém namorou alguém? Mas como é que eu faço para ter alguém? Faz a corte. Sai para conversar. Queira conhecer a alma da pessoa. Se mostra para ela. Deixa que a pessoa, antes de te tocar, conheça a pessoa que você é. Porque se ele estiver interessado somente na superfície, ele vai embora, ele não tem paciência. Mas se ele amar pelo que você é, pela tua essência, o teu corpo vai envelhecer. Um dia você vai ganhar uma coisa no meio dos seios. Umbigo.
Mas, que eu sei vai descer. Mas, se esse homem casou com você, porque ele amou você pelo que você é, quando o seu seio tiver um umbigo no meio, ele vai dizer, essa é a mulher mais linda que eu já encontrei. Porque com o tempo, o teu corpo vai sofrer consequências, mas o teu espírito e alma também. Enquanto o teu corpo, ele envelhece, você embeleza. Se ele olha para você, ele vai te ver cada vez mais linda, quanto mais anos você estiver marcado no rosto. Ame quem ama você, quem te enxerga. Portanto, se valorize. Homens, mesma coisa. Mesma coisa. Homem não está liberado para fazer sexo antes do casamento, segundo a Bíblia, tem que se guardar. Ah, eu quero ter uma mulher. Então tá bom, então você estuda, então você trabalha, então você ganha dinheiro para sustentar uma mulher e filho. Porque Deus não pega uma ovelhinha dele, lava, cuida, trata, sara a ferida, tira os carrapichos, para depois dar para vagabundo tomar conta. Quer casar? Mereça a mulher, que você talvez nem saiba quem é, mas um dia ela vai aparecer, respeite ela desde já. Não se envolva com qualquer uma. Você não é qualquer um para sair se prostituindo. Entregue somente a mulher que é de Deus, que dá frutos. Uma mulher que vai te amar, que vai te cuidar. E sustente ela, porque a função de sustentar essa casa é tua, varão. Ah, mas R$300 o alisamento de cabelo, tem dó? Paga. Por quê? Porque é para você. Olha, minha mulher gasta R$1.000 no salão. Eu vou lá e pago. Por quê? Porque é para mim. Ela chega em casa e fala, oh, maravilha. Então, meus amados, cuida. Ah, mas mulher é um problema, pastor, porque ela cada dia está de um jeito. Uma semana antes de menstruar, está nervosa ou está chorando. Menstrua, não fala comigo. Dou bolsa de água quente, Buscopan. Uma semana que passa, aí ela tem dia que está boa, tem dia que não está. Uma semana por mês ela está normal. Como é que está o dia? Azul. Então você tem o quê? Tem que ter paciência. Tem que amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Se necessário, morrer por causa dela. Eu morro pela minha esposa. Eu morro pela minha esposa. Se for necessário, eu morro. Por quê? Porque eu a amo. Ame a sua esposa. Esposa, seja ajudadora do seu marido. Honre ele. Cuida da família. Investe tempo. E para encurtar e terminar, o meu casamento acabou. E ao término de 4 anos, ela não suportou mais viver comigo. Com 4 anos, no 4º ano de casamento, eu recebo um telefonema do Ceará na casa do pai da Isudinha. E era meu tio Roberto Braga dando a notícia que o meu irmão, Marcelo Lima Braga, que ficou em Fortaleza, se matou. O meu irmão se enforcou na noite de Natal. Eu e minha mãe fomos para lá. Eu queria agredir meu pai. Me trancaram no apartamento. O tio Jorge, que é médico, me deu uma injeção para eu dormir. Quando eu abri os olhos, meu pai estava no corredor. Eu queria matar meu pai. A minha mãe falou, o teu irmão deixou um filho, meu sobrinho, Gustavo Ventura Braga. Ficou lá órfão. Então, que a mãe dele tinha abandonado, meu irmão se matou. E a minha mãe ficou em Fortaleza para cuidar do neto. Ela foi mãe do neto. Se separou do Lineu e ficou lá. E eu voltei sozinho. Eu tentei tudo que eu podia, pela força do meu braço, para juntar a família. E nada foi possível. Então eu desisti. Vendi o apartamento, dei metade para a Judinha, larguei o emprego. E com o dinheiro que eu tinha guardado, mais a venda do apartamento, eu passava as noites nas boates, lá do Lago do Arocho, em São Paulo, saía com prostitutas, usava droga, bebia. O meu sonho, a minha vontade era que alguém, numa briga comigo de bar, me desse um tiro no meio da testa. Passava o dia dormindo e virava a noite. Conheci uma moça no centro espírita, Mariana Melilo Sauer, na época estudante de medicina, hoje é uma grande médica infectologista no país, especialista em HIV, uma doutora muito respeitada, mas era minha namorada da época. Bêbado, no café Piu Piu do Bexiga, 2 anos depois da morte do meu irmão, a Mariana veio no meu ouvido e falou, teu pai, que ficou lá em Fortaleza, morreu de infarto.
caiu com a cara num prato de comida. Eu levantei um brinde na mesa, vamos brindar. O pessoal falou, brindar a quê? Eu falei, a morte de um desgraçado. Esse era meu coração. Alguém da mesa falou, eu estou indo para Campinas, eu estou prestando vestibular, eu vou para a Unicamp. Eu falei, pô, dá tempo de se inscrever? Dá. Me inscrevi, prestei vestibular e passei na Unicamp. E fui para a Unicamp, e fui morar na moradia de estudante, ganhava bolsa de trabalho e vale alimentação. E todo dia eu ia para balada, todo dia eu bebia cerveja, porque coisa errada, mesmo que você não tem dinheiro, alguém está pagando. Aí eu vi um anúncio na parede do Instituto de Biologia, precisa de professor. Eu fui lá, professor assistente no COC. Eu fui lá, me inscrevi, fiz o teste e passei. Os alunos fizeram abaixo-assinado para eu virar professor titular. E eu virei. Eu sou conhecido como professor de cursinho em faculdade lá em São Paulo, como professor Cepacol, por causa daquele boneco queixudo da propaganda. Alguns alunos me chamam de Buzz Lightyear, do Toy Story. E aí eu fui dar aula. E aí o que aconteceu, meus amados? Eu ganhava muito bem. Eu aluguei uma casona com piscina. Eu comprei um carro zero. Eu viajei dentro e fora do país. E eu saía com toda aluna que me desse mole. E muita aluna dava mole para mim. E quem olhava para mim falava, esse cara tem um carrão, esse cara tem uma casona, esse cara só sai com gata. Esse cara é o cara que eu quero ser. Mas ninguém sabia que por causa das minhas dores, das minhas feridas, eu para sair da cama de manhã, eu acordava às 5h30 para dar aula no cursinho às 7. Eu acordava às 5h30 da manhã e para levantar da cama eu tinha que beber uma lata de cerveja para parar de tremer. Muitas madrugadas eu acordei com o rosto atolado numa poça de vômito. Eu bebi em cada intervalo de aula. Eu bebia na hora do almoço. Eu bebia no intervalo de aula à tarde. Eu bebia no final da aula da tarde. Eu bebia no início da aula da noite. Eu bebia no intervalo da aula da noite. Eu bebia meia garrafa de uísque no final do dia. Eu bebia o dia inteiro para manter um sorriso falso no rosto, porque por dentro eu estava destruído. E se eu não bebesse, eu não vivia. Foi aí que eu conheci Jesus. Bêbado, na Unicamp, numa mesa com médicos e biólogos, sem camisa, com o pé em cima de uma caixa de cerveja vazia, passou uma crente, Helene Peters. Ela veio de um encontro com Deus, ela estava cheia do Espírito Santo. Ela não pregou para mim, ela não tinha Bíblia, ela passou por mim e ela olhou para mim. E o meu olhar cruzou com o dela. E de repente eu vi algo estranho. Ela tinha um brilho, ela tinha um entorno, ela tinha uma leveza. Parecia que ela não pisava no chão, mas andava em nuvens. Aí eu perguntei ao povo da mesa, quem é essa moça? Falaram, a Helene. Eu falei, ela faz biologia? Faz. Eu falei, como é que eu nunca vi ela aqui? Ela nunca vi ela em balada nenhuma. Fizeram cara de nojo e falaram, não, ela é crente. Aí eu falei, peraí, uma pessoa que estuda na Unicamp é crente? Crente. Eu falei, como que uma pessoa estudada pode ser crente? Eu estudei filosofia, eu estudei biomedicina, estudei biologia, mestrado em bioquímica. Como que uma pessoa é crente? Aí eu saí andando em direção a Helene e fui pensando assim, eu estudei Heráclito, Aristóteles, Platão, Dionísio, Sócrates, eu estudei Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, estudei Foucault, Durkheim, Weber, Karl Marx, eu estudei Freud, Nietzsche, eu vou dar um Voltaire, eu vou dar um nó na cabeça dessa crente. Cheguei lá na Helene, ela falou, tudo bem, Cepacol? Eu falei, tudo bem. Escuta aqui, você é crente? Ela deu 3 pulinhos e falou, graças a Deus. Eu não falei nada, mas pensei comigo, crente e louca. Ô Helene, vamos falar de Deus? Ela falou, vamos não, você está bêbado, quando você estiver bom a gente conversa. Passou uma semana, ela não saía da minha mente. Aí eu encontrei ela na Unicamp de novo, Helene, vamos falar de Deus? Ela falou, vamos não, você está bêbado, quando você estiver bom a gente conversa. Eu falei, filha, eu bebo todo dia, quando é que nós vamos conversar? Ela falou, Deus está preparando o momento. Passou mais uma semana, 11 horas da manhã, eu estava andando no centro de Barão Geraldo, me deu uma fome. Olhei para o lado, um restaurante por quilo. Entrei lá, ela estava sozinha lá comendo. Ela me viu, ela fez, não, o mala. Porque mulher é assim, mulher fica rindo para você e pensando, que idiota. Aí eu sentei na frente dela e falei, Helene, não bebi nada. Vamos falar de Deus? Ela pegou o garfo com uma autoridade que não era dela. E não me chamou de Cepacol, ela falou, Ricardo, bateu o garfo na mesa. Pá! Você quer conhecer Jesus? Eu falei, Helene, o da cruz, o mundo inteiro conhece. Ela falou, não, teu Deus está morto, o meu vive. Você quer ir domingo na igreja comigo? Saiu da minha boca assim, vou. Já estava arrependido. Almoçamos. Ela ligou para a mãe dela veio de Curitiba para Campinas. A mãe e ela oraram e jejuaram por mim. Não comeram nada sólido uma semana, só líquido. E joelho no chão. E quando chegou domingo, eu tinha carro e tinha moto. Eu peguei a moto que eu pensei, a Helene é bonita. Eu vou de moto que ela vai agarrandinho.
Aí eu cheguei na casa dela, estava a mãe e ela, 3 não cabe na moto. A mãe dela me abraçou, me beijou o rosto e falou no meu ouvido: Jesus te ama e eu também. E eu pensei para mim, essa loucura é de família. Eu não vou mais. As duas, você vai, eu não vou. Você vai. Quando eu vi, eu estava no ônibus. Me botaram no ônibus. E eu entrei na igreja. Entrei na igreja atrasado, de camiseta regata. Eu era um cara bem fortão. Tinha várias tatuagens. Aí entrei na igreja. Aí tinha um povo falando em línguas. Suriantala, mas Suriantala, cara saraia. Eu olhei para o lado para perguntar o que era aquilo. A Helene assim. Olhei para o outro lado para falar com a mãe dela atrás de mim assim. De repente tocou um louvor, e a letra projetada na parede falava assim: em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face. Meus amados, quando eu vi aquela palavra, buscando a tua face, eu senti um toque físico, não foi espiritual, assim, algo que eu senti dentro, mas foi fisicamente. Alguém tocou em mim. Tocou-me, de paz ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Eu comecei a tremer por dentro, não por fora, por dentro, como se meus órgãos tremessem. Começou a sair lágrima do meu olho, eu não conseguia segurar. Mas aí eu percebi que não era um choro comum, era um choro que vinha do fundo da minha alma. Numa igreja que eu só conhecia as duas, eu saí correndo no corredor e joguei o rosto no chão em frente ao púlpito. O pastor Alexandre Perucci e a pastora Márcia Perucci mandou parar o culto. Para o culto! Aí ela pegou 1 litro de azeite e jogou todo ele em mim. O chão que era frio, aqueceu. O chão que era duro, ficou macio. Eu assumi a posição fetal, como se eu estivesse no colo de alguém. E de fato, estava. Então o choro veio com muita intensidade. Eu chorei o suicídio do meu irmão. Eu chorei a miséria das ruas. Eu chorei o ódio que eu tinha pelo meu pai. Eu chorei a rejeição e o abandono de mãe. E à medida que eu chorava, eu sarava. Quando eu levantei do chão, o peso do mundo não estava mais sobre mim. Eu me senti como se eu tivesse respirado hélio. Eu estava leve, eu estava solto. Eu tinha um brilho em mim diferente, eu tinha uma situação diferente. Alguém atrás de mim disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta da sua casa e me convidar para entrar, entrarei em sua casa, serei contigo. E me perguntaram assim: Ricardo, você aceita Jesus ou Cristo como seu Senhor e Salvador? E eu disse sim. Na hora que eu falei aquele sim, era como se explodisse uma bomba dentro de mim. Explodiu uma alegria. Eu comecei a rir. Eu senti uma alegria. Algo dentro de mim crescia. Não cabia em mim. Eu chorava e sorria. E gritava e ria. E eu estava curado. E eu nunca senti aquilo. A bebida não me deu. A festa não me deu. O sexo não me deu. A cocaína não me deu. O mundo nunca me deu. Eu não sabia o que era aquilo. Eu só sabia que eu não estava cabendo mais naquela alegria. Ganhei uma Bíblia domingo de manhã. E todo cheio de azeite nas minhas roupas, meu cabelo. Eu entrei no ônibus, eu segurava a Bíblia, uma Bíblia que eu li na faculdade de filosofia e não tinha nenhum valor para mim. Agora eu segurava aqui como o maior tesouro que eu podia ter recebido. E no ônibus eu falava: pastor, agora eu sou crente. Ela falou: é? Eu falei: como é que eu faço para ser mais crente? Ela falou: calma. Cheguei em casa, eu morava com 2 médicos, um dele, numa república, um dele é Dr. James Novaes, é médico psiquiatra, meu amigo, ele é doutor em psiquiatria mesmo, e hoje ele está lá em Santa Catarina. O Dr. James me viu, cheio de azeite, com a Bíblia na mão, falando que eu vi Jesus, ele disse: você surtou. E eu estou surtado há 18 anos. Aí eu li a Bíblia aquela noite, eu não conseguia parar, aquilo entrava em mim, eu queria saber o que era. E no outro dia, quando o dia amanheceu, eu nem vi amanhecer, eu fui para o cursinho da aula. Levei a Bíblia que eu ganhei domingo de manhã. Na segunda de manhã eu levei para o cursinho. E levei o livro de biologia. Entrei numa sala com 300 alunos e disse: Gênesis, capítulo 1. Nenhum aluno entendeu nada.
E eu disse, no começo, a terra era vazia e sem forma. Havia trevas no fundo do abismo e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Biologia. No começo, a terra era um conglomerado de gases tóxicos, unida por um centro de gravidade vazia de vida. A Bíblia está certa. Gênesis, capítulo 1. E a água saiu do solo na forma de vapor. Biologia. Até hoje é assim. De tudo que um vulcão cospe, 10% é vapor d'água. A Bíblia está certa. Gênesis, capítulo 1. E Deus criou as ervas do campo e depois os seres vivos. Biologia. Quem faz fotossíntese, as ervas do campo, sustentam todos que respiram e fermentam. A Bíblia está certa. Gênesis capítulo 1. E Deus pegou o barro, do barro moldou o homem e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem se fez alma vivente. Biologia, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio formaram a primeira molécula orgânica, um ácido nucleico em meio aquoso no barro. A Bíblia está certa. Levantei a Bíblia na sala de aula e disse, se ele está certo no começo, ele está certo até o final. Vamos baixar a cabeça, orar e se arrepender, porque Cristo vive! E 300 alunos oraram comigo naquela manhã. E de lá até o dia de hoje, quando eu leio a Bíblia, eu vejo ciência, eu vejo filosofia, eu vejo religião e vejo ciência, filosofia, religião e arte. A ciência comprova, a religião crê, a filosofia questiona e a arte expressa. 4 linhas do pensamento humano em busca de uma verdade, a saber, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E hoje, minha mãe tem 76 anos. Mora comigo. Falta nada para ela. Nem casa, nem comida, nem remédio, nem muito apertão na bochecha. Porque eu a amo. Ela é crente. A minha sobrinha é crente. Minha irmã é crente. O filho do meu irmão é crente. Eu sou crente. E eu e minha casa servimos ao Senhor. E nós estamos felizes. Amém. Abra os olhos, meus amados. Eu quero te apresentar, para terminar, o nome da tua família. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó. Jacó foi pai de Judá e Judá dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez, Pérez de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Zessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias. Depois, Jeconias foi pai de Salatiel. Salatiel foi pai de Zorobabel. Zorobabel, pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, que casou com Maria, que foi mãe de Jesus, que foi pai de você. Essa é a nossa árvore genealógica, depois que você nasce de novo. Por isso nós somos uma só família, um só corpo, um só Deus. Igreja de pé. Estenda a tua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que tenha muita misericórdia de ti e que te dê a paz.